Olá, meus queridos amados irmãos, Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar ainda conosco sempre nessa perseverança e estamos chegando à reta final do Leitura Bíblica em sua casa em um ano. Vem comigo! Salmo 150. Aqui o salmista está fechando o saltério com esse chamado, uma grande convocação. Ele está dizendo para que todos entendam: louvai ao Senhor todo ser que respira. Se ele tem que fechar o saltério, não há nada melhor do que fechar com essa santa convocação dizendo: se você tem fôlego, se você está respirando, então você tem motivos para louvar o Senhor. Ainda que tudo pareça desmoronar em sua volta, circunstâncias difíceis, uma situação comprometedora, desesperança batendo a porta, mas você que respira, louva ao Senhor. Vem comigo aqui em Ezequiel. Ezequiel é um dos profetas menores. Ezequiel, no capítulo 4 e o 5, o capítulo 4, ele vai falar da profecia como um cerco a Jerusalém. Ele diz: agora, pois, filho do homem, pega um tijolo. Ele vai entrando aqui nesse primeiro capítulo 4 e também no 5, pegando algumas simbologias da profecia. Ele diz para Ezequiel: pega um tijolo, coloca-o à tua frente e desenha nele uma representação da cidade de Jerusalém. Cerca então e ergue uma fortificação militar de cerco contra ela. Constrói uma rampa de assalto, monta acampamentos e põe arietes em todo o redor da cidade. Ele está tipificando através desses símbolos, o tijolo, esse levantar, de um cerco contra Israel, contra Jerusalém, dizendo que assim é que vai acontecer. Agora, olha que interessante, no capítulo 5, Deus vai estar explicando para eles algumas questões muito importantes. Ele diz no versículo 2: quando o tempo do cerco a Jerusalém se cumprir, destrua no fogo 1/3 dos teus cabelos dentro da cidade. Ele está falando de rapar esses cabelos, depois levar ao fogo, falando de um ato de humilhação. Ele diz: a cidade vai ser cercada, vai ser sitiada, vão ser levados muitos prisioneiros, mas você vai levar o povo à humilhação, e essa humilhação trará arrependimento. E quando a cidade começar a se resgatar de novo, você faz esse propósito de humilhação. E ele diz aqui no versículo 3: contudo, tomarás algumas mechas de teu cabelo, de alguns deles, e esconderás nas bordas da tua roupa. Ou seja, guarda isso como uma prova, como um testemunho. E destas mechas ainda escolherás alguma para queimar, lançando no meio das chamas, e dali partirá um fogo exterminador contra toda a casa de Israel. Assim diz Yahvé, o soberano Deus: eis que esta é Jerusalém, eu a coloquei no meio dos povos, com todas as nações à sua volta. Entretanto, sua malignidade, ela se rebelou contra as minhas leis. Falando da maneira como ele está explicando o porquê da sentença, porquê dos castigos, dizendo que Israel se rebelou. Lá atrás, nós passamos já pelos livros de Jeremias, diz que Jeremias vai dizer que ela é a menina da mocidade, que ele levou, que ele lavou. Oséias também vai falar de como que Deus traz essa noiva para perto de si. Então Deus, ele não pune de forma injusta, ele trata. Não é uma punição, mas um tratamento para que a pessoa chegue ao pleno arrependimento. Em Pedro vai dizer: embora muitos acham que demora a vinda do Senhor, mas ele tarda a sua vinda, ele não retarda a sua vinda, mas sim ele quer que todos cheguem ao arrependimento, para que ninguém se perca. Tá bom, queridos? Então, quero que você me acompanhe aí para Efésios capítulo 1. O livro de Efésios, eu tenho ele como um livro de formação de identidade do cristão. Todo cristão recém-convertido, os cristãos medianos, maduros, que já têm mais tempo, devem meditar constantemente, não só no livro de Efésios, mas eu digo ele porque é um dos
principais para a formação de identidade e caráter na vida de um cristão. Tanto que os primeiros 3 capítulos ele vai escrevendo, Paulo vai escrevendo à comunidade de Éfeso, e nesses 3 primeiros capítulos os cristãos não têm que fazer absolutamente nada, é só Deus fazendo, é ser Deus dizendo o que ele conquistou na cruz. Ele diz, porque por ele, para ele são todas as coisas. Se você grifar as palavras nele, para ele, por ele, você vai ver o quanto de coisas que Deus vai entregando sem nenhum crente precisar fazer nada. Ele começa no capítulo 4 pedindo algo, responsabilizando, ou seja, olha o tempo, 3 capítulos para você receber só de coisas que Deus fez. No 4 você já começa a maturar algumas coisas e a responsabilizar por algumas coisas. Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Olha só como que ele é um livro tão formador de identidade, que ele diz, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus, ou seja, tudo dele, o perdão, a redenção pelo seu sangue, perdão dos pecados, a riqueza da graça por meio de Deus, tudo dele. Olha só o 8, que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria, ele fez, então ele está fazendo. Versículo 9, ele nos revelou, olha só, grifa aí tudo isso, ele nos revelou o mistério da sua vontade, da vontade dele, de acordo com o seu bom propósito dele, que ele estabeleceu em Cristo. Tudo é ele fazendo, e Paulo faz questão de listar todos esses benefícios do capítulo 1 até o 3. Não sei exatamente a quantidade de versículos, mas são tantos versículos dizendo o que Deus fez, o que Deus conquistou, o que Deus outorgou, o que Deus te deu, como que um cheque em branco que você vai descobrindo e vai assinando e colocando o valor que precisa. Uau, que maravilha! Deus abençoe você. Fechamos aqui mais essa etapa com muito prazer, com muita alegria. É muita gratidão, é um privilégio enorme que eu tenho de estar junto com você. Aprendemos juntos leitura bíblica em um ano. Não esquece, deixa teu comentário aí, curte esse vídeo e envia para o número maior de pessoas, dos seus amigos, seu círculo de amizade que você puder. Ama a sua vida, estamos juntos. Até uma próxima. Paz.